Começar o estudo do SUS. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características gerais do Sistema Único de Saúde e nós vamos falar sobre os princípios éticos. Fazendo uma contextualização histórica bem rápida para a gente entender, o SUS ele surgiu num momento muito propício, né? Em 1986 ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde e ela foi a primeira conferência nacional que foi aberta à sociedade. E essa conferência ela discutia a necessidade de um novo modelo de saúde para o Brasil. E a partir dessa conferência se discutiu um conceito mais ampliado de saúde. Nós até já conversamos sobre isso na nossa aula presencial, no nosso último encontro, inclusive, que a prof questionou vocês, né, o que era saúde para vocês. E aí a prof trouxe aquele conceito da Organização Mundial de Saúde, que era um bem-estar físico, social e mental, não me lembro bem, mas que fala justamente desse conceito ampliado, né? Então, na 8ª conferência, eles discutiram bem a necessidade ou o fato de que a saúde é muito mais do que a ausência de doença, mas é você ter boas condições de habitação, alimentação, renda, transporte, trabalho, entre outras coisas. Então, a gente saiu daquele conceito restrito, né, de que o indivíduo é um ser biológico, que ele tem saúde se a sua fisiologia, a tua biologia tá legal. E ele não tá bem de saúde quando ele tá com alguma doença especificamente. Então, a gente sai desse conceito restrito e entra para um conceito mais ampliado. E esse conceito ampliado de saúde acabou estabelecendo marcos, né, na questão política, na questão conceitual, para a formulação de novas estruturas mesmo, com relação a essa questão de saúde. E a 8ª conferência ainda trouxe que todo indivíduo brasileiro tinha direito a essa saúde no conceito ampliado e que era dever do Estado garantir essa saúde no conceito mais ampliado. Em termos jurídicos, o SUS ele tem as suas premissas inicialmente a partir da Constituição Federal de 88, que, como eu já disse em aula presencial, é a nossa atual Constituição Federal. Então, nós temos na Constituição uma seção 2 que define basicamente os princípios e diretrizes do SUS relacionados à questão da saúde. Na década de 90, então 2 anos depois, a Lei 8080 é aquela que dispõe sobre todas as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços via SUS. E a Lei 8.142, também do mesmo ano, ela descreve a participação da comunidade na gestão do SUS e fala também da parte financeira, né, da gestão financeira a respeito do SUS. Então, esses são os 3 documentos principais que sustentam todo o processo de implantação e direção do SUS, tanto na época como até os dias atuais. Existem várias outras, mas essas são as principais. Né? As outras são atualizações, são incorporações a partir dos contextos históricos, mas as que definiram e as que constituem basicamente são essas 3 que estão na lauda. Por que a Constituição de 88 ela vem trazer um pouquinho sobre os primórdios do SUS? A gente tem um artigo 194, que inclusive é outro que a prof estava tentando lembrar também na nossa aula presencial, que fala que a Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. Então, a Constituição de 88 ela já me dá os primeiros primórdios da necessidade de que é dever público, mas também da sociedade, né, assegurar os direitos relativos à saúde. Então, mostrando que a saúde é um direito do brasileiro. E isso fica ainda mais específico e claro quando a gente vai para o artigo 196, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Inclusive, isso é um dos jargões, né, do Sistema Único de Saúde. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse artigo, na minha opinião, na Constituição de 88 é um dos mais importantes com relação a essa questão do SUS. Por quê? Porque ele fala basicamente o que é o SUS para nós. Fala que o SUS
É um conjunto de políticas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é um conjunto de políticas e programas sobre responsabilidade do Estado, só que o foco é a redução do risco da doença e outros agravos, mas também permitir que o brasileiro tenha acesso não só à questão da recuperação, que é o que está falado aqui, né, no finalzinho do artigo 196, mas também a questão da promoção e da proteção. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso mais para frente, ainda no vídeo de hoje. E fala sobre essa questão do acesso universal e igualitário. Isso é uma grande diferença quando a gente compara com tudo que a gente viu na história da saúde pública. Porque até então, não sei se vocês se lembram das nossas aulas, a gente sempre falava que primeiro o direito à saúde foi dos mineradores, depois foram de algumas outras classes que se juntaram, ou eram por empresas, né? Aquela empresa tinha as CAPs, aí os trabalhadores daquela empresa tinham direito, né? A Seguridade Social, acesso ao serviço de saúde. Depois foi via CLT, então só quem trabalhava de carteira assinada tinha direito. E hoje, via a Constituição de 88 e o próprio SUS, independente de todas essas características anteriores, qualquer cidadão brasileiro tem direito ao acesso, né, de serviços promovidos pelo SUS. Então, foi um grande avanço desde a Constituição de 88. Então, o SUS, nesse contexto, ele foi criado para oferecer um atendimento igualitário, independente das características do cidadão, rico, pobre, independente de cor, de raça, de orientação sexual, né? E promover a saúde de toda a população. O foco sempre vai ser esse. Ele constitui um projeto social único, social, porque a gente está partindo do pressuposto que eu não preciso ter dinheiro para ter acesso a esse serviço de saúde, e ele se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência. Então, o SUS ele vai desde de atividades, por exemplo, de educação alimentar e nutricional dentro dos postos de saúde, a, por exemplo, a imunização e transplante de órgãos. Então, a Prof, por exemplo, deu exemplo para cada um dos 3 espaços: promoção, prevenção e assistência à saúde. Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele é conceituado, ele é definido como um conjunto de ações e serviços de saúde que são prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Isso quer dizer que não é dever somente do presidente, né, destinar recursos para as ações do SUS. Então, a gente tem participação específica do município, participação específica do estado. Mais para frente, a gente vai estudar um pouquinho quais são as atividades específicas para cada ente federativo. E da administração direta e indireta e fundações mantidas pelo poder público e de forma complementar pela iniciativa privada. Hoje, talvez, o setor público ele não tenha capacidade de atender a todas as particularidades. Então, é por isso que em alguns momentos existem os convênios, né, com as instituições privadas, porque as instituições privadas conseguem atender algumas particularidades. Então, às vezes, para o ente federativo, é mais barato fazer uma parceria com a iniciativa privada do que eu montar toda uma estrutura para atender uma particularidade de baixa demanda. E aí os convênios acabam ficando muito mais interessantes do que eu montar toda uma estrutura para atender um público-alvo que é pequeno, uma demanda que é pequena. Tá? Então, a participação da iniciativa privada ela acontece, mas de forma complementar e não principal. O SUS ele constitui uma rede regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com direção única em cada esfera do governo e sob controle dos usuários. Sobre esse ponto, o que a gente tem que mencionar? O brasileiro ele tem direito e tem dever. Então, é dever do brasileiro, por exemplo, fiscalizar as atividades que são previstas pelo SUS, questionar por que ele não teve acesso àquela informação, entre outras coisas. E hoje o Sistema Único de Saúde, ele não é uma atividade única e exclusiva de poder da União. Por isso que ele é uma rede descentralizada, mas ela é hierarquizada. Não é porque o município tem poder de escolha para, por exemplo, definir o que fazer com o recurso, que ele não vai prestar contas, por isso hierarquizada. Então, o dinheiro vem da federação para os estados, que depois é destinado para os municípios. Então, eu tenho essa hierarquia, inclusive na definição das atividades,
mas ela é descentralizada para facilitar a manutenção e a execução dessas atividades. Não vou ficar me atentando agora a isso, porque a gente vai ter aula para falar disso. Tomara que ela seja presencial, mas se não der, eu espero que a gente consiga refletir nessas discussões juntos durante os nossos momentos no AVA. Por que o SUS é definido como um sistema único? Porque independente do território nacional, se a gente está no estado do Mato Grosso, se a gente está no estado, sei lá, de Pernambuco, eu não vou ter doutrinas diferentes. No território nacional inteiro, o Sistema Único de Saúde, ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos. E independente de ser as atividades relacionadas pelo município, pelo estado ou pela federação, qualquer uma dessas três esferas, mesmo que descentralizadas e autônomas, também devem seguir a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos, por isso o sistema único, tá? Quando a gente lê a Lei 8080, ela descreve para nós os três objetivos principais do SUS. O primeiro é a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. A Lei 8080 são fatores condicionantes e determinantes da saúde, características como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer. Prof, como assim? Não entendi. A gente já sabe disso. Não, a gente não sabe. É função do SUS, por exemplo, definir para determinados agravos em saúde, será que é mais recorrente nos indivíduos mais pobres, né, nos indivíduos de mais baixa renda, nos indivíduos de mais alta renda? Isso é você colocar a renda enquanto fator condicionante ou determinante da saúde. Será que você, por exemplo, não ter acesso a esgoto sanitário, a coleta de lixo diária, te coloca sobre a suscetibilidade da ocorrência de quais doenças? Então, é pensar de forma bem específica, de forma mais determinante para cada agravo em saúde, tá? Quando nós falamos o segundo objetivo, é a formulação de política de saúde. Então, é parte do SUS a necessidade de formular políticas de saúde novas que atendam ao contexto social, ao contexto histórico, ao contexto vigente na sociedade, né? E um terceiro objetivo que é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Essa é a parte que a população sempre vê. Então, é ofertar medicamento, é ofertar consulta, é ofertar tratamento, é ofertar, por exemplo, hemodiálise, SAMU, né? Qualquer assistência relacionada a promoção, proteção e recuperação da saúde é um dos objetivos do SUS, tá? A legislação, a Lei 8080, ela também descreve o campo de atuação do SUS. Está descrito, como vocês podem ver no próximo slide, em 11 áreas de atuação. A primeira é especificamente a realização de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Quando a gente fala da vigilância sanitária, a gente está falando, por exemplo, de ações de vigilância a insumos que estão relacionados à saúde, como água, medicamentos, alimentos. A vigilância epidemiológica está relacionada com a descrição dos fatores associados às principais doenças. Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje do coronavírus, da questão da mortalidade, isso é vigilância epidemiológica, por exemplo. Da saúde do trabalhador, falando de saúde ocupacional especificamente, né? E assistência terapêutica é o que a gente já entende enquanto serviços de saúde mesmo. Quais são os outros campos de atuação do SUS? A formulação da política, como já falou, né? E também na questão das ações de saneamento básico. Então, o SUS ele também trabalha nessa questão das ações de saneamento básico, na formação de recursos humanos na área da saúde, então capacitar os profissionais da área da saúde. Também a atuação do SUS, a questão da vigilância nutricional e a orientação alimentar. Então, nós, enquanto nutricionistas, temos inclusive, né,
um feedback regulamentado via lei, mas talvez a gente não cobre tanto sobre essa área de atuação e nós, enquanto profissional mais bem habilitado para fazer essa vigilância nutricional e orientação alimentar. Talvez a gente abra um tópico sobre isso para discussão no AVA, né, sobre esse ponto aqui. A colaboração aí com relação ao meio ambiente, também é campo de atuação do SUS, trabalhar a questão do meio ambiente, trabalhar a questão dos insumos, né, de interesse para a saúde, como medicamentos, equipamentos, questão imunológica, microbiológica, entre outras coisas. Controlar e fiscalizar serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Então, quando a gente fala assim que a Anvisa proibiu a comercialização de tal medicamento, ou quando fala que a Anvisa proibiu a venda irrestrita de tal medicamento, nós estamos falando, por exemplo, do campo de atuação do SUS, que é fiscalizar os produtos de interesse para a saúde. E não só esses produtos no geral, mas também alimentos, águas e bebidas, que é outra coisa extremamente importante, porque são fatores determinantes e condicionantes para a saúde. Ainda é campo de atuação a questão da fiscalização, né, da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, tá? Ainda é campo de atuação a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, não dá para descobrir uma coisa, não dá para descobrir a vacina do coronavírus hoje e a gente parar no tempo. Eu preciso constantemente estar evoluindo, e isso também é a atuação do SUS. E a questão do direcionamento, né, sobre hemoderivados, a política de sangue e seus derivados especificamente. O foco principal da nossa aula de hoje, além disso tudo que a gente contextualizou, é verbalizar sobre os princípios doutrinários ou éticos do SUS. Então, a partir do vídeo de hoje, já dá para pensar um pouquinho sobre o nosso instrumento avaliativo, que já está disponível no AVA, com todas as orientações, com todos os direcionamentos. Tô louca para assistir os vídeos de vocês, inclusive, tá? Dentro dos princípios doutrinários do SUS, a gente tem o princípio de universalidade, de equidade e integralidade. Esses são os 3 princípios éticos ou doutrinários do SUS. Um jargão do SUS nas propagandas do governo federal é que saúde é um direito de todos. E aí, às vezes, se esquecem do resto, que é direito de todos e dever do Estado. Mas isso está pautado no princípio de universalidade. A equidade se refere especificamente à redução das desigualdades, e a integralidade é a necessidade de combinar ações das 3 esferas: prevenção, promoção e reabilitação, partindo-se do pressuposto que eu tenho um conceito ampliado de saúde, senão a gente vai trabalhar via SUS só com reabilitação. Não me prendi muito ao slide anterior, porque eu vou ter cada um para falar aqui dos princípios. Quando a gente fala da universalidade, o Sistema Único de Saúde, ele prevê que é dever, né, do setor público dar acesso à saúde para todo e qualquer cidadão brasileiro, independente de raça, cor, renda, orientação sexual, escolaridade, localização geográfica ou qualquer outra característica. O que isso quer dizer? Eu não posso negar atendimento ou acesso a, por exemplo, um cidadão indígena. Ele tem direito como qualquer outro. Eu não posso priorizar as pessoas carentes. Eu posso ter dinheiro, mas eu também tenho direito ao serviço único de saúde. Não é porque eu tenho dinheiro que eu obrigatoriamente preciso ir para o setor privado de saúde. Eu também tenho direito. Se tiver estrangeiros em território nacional, também é direito deles o acesso ao Sistema Único de Saúde. Então, isso é a questão do direito da universalidade. A questão da equidade, diferente do que se pensa, não é igualdade. Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando algo mais parecido com a universalidade. Igualdade é você ofertar as mesmas condições a todos os indivíduos. Mas quando eu faço isso, eu priorizo as pessoas que têm melhores condições. E aqui não pensando só em questão de renda, né? Vamos pensar que eu tô numa brincadeira de corrida. E aí eu vou ofertar para todo mundo as mesmas condições.
As pessoas de pernas mais longas e com, por exemplo, uma fisiologia melhor, um indivíduo mais bem treinado, ele vai correr mais rápido. E aí eu não estou dando a mesma probabilidade de vencer para um indivíduo de pernas mais curtas e para um indivíduo mais sedentário. Isso é igualdade, oferecer as mesmas condições para todo mundo em uma situação. O que é equidade? É ofertar condições em que eu consiga diminuir as desigualdades. Então, se eu tiver um indivíduo de perna longa e um indivíduo de perna curta, pelo óbvio, o indivíduo de perna longa talvez consiga, em menos tempo, andar a mesma distância do indivíduo de perna curta. Eu preciso tratar desigualmente essas pessoas para que eu consiga diminuir essas desigualdades. E isso é o conceito de equidade. É eu que nem na imagem diferente, ó, que nem na imagem que, desculpa, eu tenho aqui no slide, eu oferecer condições específicas associadas, desculpa, minha filha tá gritando ali no fundo, isso me faz querer rir. Eu oferecer condições específicas para cada indivíduo, para que todos eles tenham direito e acesso à mesma condição. Então, qual que é a condição aqui? Né? Conseguir comer uma maçã, mas cada um deles tem uma característica. Então, eu ofereci condições diferentes para que todos eles tenham o mesmo acesso. É uma questão de princípio de justiça. Eu vou oferecer mais a quem mais precisa, diminuindo as desigualdades existentes. O exemplo que eu mais gosto de dar está associado com a classificação de Manchester, que é a classificação hoje utilizada nos pronto atendimentos dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, inclusive para mostrar que a equidade não é só do Sistema Único de Saúde. A classificação de Manchester ela prevê que aquele indivíduo que está sobre mais risco tenha prioridade de atendimento. Aquele que está sobre menos risco pode esperar um pouco mais. Isso é equidade. É eu diminuir as desigualdades. Não é porque eu cheguei primeiro que eu vou ter acesso primeiro, mas sim porque além de ter chegado primeiro, eu também estou mal. E se tem alguém que chegou depois, mas ele está morrendo, eu vou deixar ele morrer só porque eu cheguei antes? Então, isso a questão da classificação de risco está associado com esse princípio de justiça, com o conceito de equidade, tá? E o último princípio que a gente tem é o princípio de integralidade. Ele prevê para nós que as ações elas devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a prevenção e para a cura. Então, eu não posso só destinar ações de reabilitação. Eu vou só ofertar medicamento, eu vou só ofertar pronto atendimento para aquele paciente que está mal e fazer cirurgia. Não é só cura, eu preciso prevenir. Se eu previno, eu diminuo os custos com cura. Então, vou, por exemplo, distribuir camisinha para fazer planejamento familiar. Eu vou ofertar uma educação de qualidade para que as crianças tenham acesso e autonomia, poder de escolha, entre outras coisas, tá? Os serviços de saúde, eles devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral. E eu preciso pensar que ele é um indivíduo que tem diferentes situações. Cada indivíduo tem uma situação de vida, uma situação de trabalho, que vai fazer com que ele adoeça ou eventualmente morra. Então, eu tenho que levar essas características em consideração, tá? No geral, a integralidade fala que eu preciso desenvolver ações nos diferentes níveis de atenção à saúde. Então, eu preciso promover promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Infelizmente, a população enxerga o Sistema Único de Saúde somente como diagnóstico, tratamento e reabilitação. Mas o Sistema Único de Saúde também prevê, e a partir do princípio de integralidade, ele precisa também trabalhar promoção e prevenção. Quando a gente pensa em promoção, a gente está falando de condições de moradia adequada, nós estamos falando de uma alimentação de qualidade, acesso a uma educação básica, renda necessária para conseguir, né, trabalhar todas essas questões. O SUS tem essa necessidade, ou também faz parte do SUS essa questão da promoção à saúde. Quando a gente fala das atividades de proteção, a gente fala especificamente, por exemplo, do calendário vacinal. A imunização é uma atividade de proteção à saúde. A fluoretação da água,
Os cuidados com a saúde ocupacional, controle de vetores são, por exemplo, atividades de proteção à saúde. Especificamente, como nós já comentamos, nas atividades de recuperação é a própria assistência e o acesso a serviços de saúde, quando o indivíduo está doente, quando ele precisa fazer um tratamento, quando ele precisa de medicamento, tá? Por hoje é só, eu espero que tenha ficado claro qual era o objetivo da aula de hoje, que nós tenhamos um pouquinho mais de abertura com relação ao Sistema Único de Saúde, que a partir de hoje, daqui para frente, a gente consiga defender o Sistema Único de Saúde como um sistema perfeito, porque mundialmente ele é tido como um sistema perfeito, e se lembrar que se ele tem problemas, é porque quem está executando está fazendo errado. Então, se a gente quer um sistema de saúde, um sistema único de saúde melhor, eu, enquanto usuário, preciso cobrar mais, né, de quem está lá dentro. E eu, enquanto talvez futuro profissional dentro do sistema, preciso fazer a coisa acontecer. Senão você é só mais um que vai fazer o sistema rodar cheio de iniquidades, cheio de incompetências, e o problema não está na lei e no processo organizacional do SUS, como vocês podem ver. Ele está previsto pelas pessoas, né? Os problemas estão previstos pela incompetência e pela inapetência das pessoas que estão fazendo o sistema rodar. Gostaria muito de estar tendo essa aula presencial com vocês para escutar a ideia de vocês, a opinião de vocês e a gente discutir bastante sobre o SUS. Por hoje é só. Qualquer dúvida eu estou no AVA. A prof vai abrir na semana que vem um momento para a gente discutir um pouquinho sobre o SUS, porque eu quero escutar vocês ou ler, né, a opinião de vocês. Tem algumas perguntas também disponíveis para o AVA que vocês deverão responder e postar no sistema até a data que está prevista lá também. Tchau, tchau.